A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Vamos iniciar o nosso vídeo de hoje falando dessa nova aliança que Cristo fez conosco. Aliança no sangue e aliança também no exercício. Para quê? Para pertencermos ao seu povo. Para pertencermos ao Israel de Deus. Senão, estaríamos fora do propósito e da salvação, como ficaram os filhos de Israel, que não obedeceram os seus mandamentos e não entrou na terra prometida. E vindo Cristo, não receberam como o Messias. A maioria, ou quase todos, né? Mas nós, pela graça e misericórdia, recebemos o Messias como nosso único Salvador. Mesmo não pertencendo à linhagem de Israel, a Bíblia diz, o profeta Amós diz, que Deus chamava um povo que não era nem povo. E essa gente que Deus chamava que não era nem povo sou eu. Por isso é que eu preciso ensinar a verdade. Falar a verdade, porque está escassa a verdade. Não que só eu falo a verdade, porque tem muita gente pregando a palavra da verdade. Graças a Deus por isso. E se fosse só eu que pregasse a palavra da verdade, o mundo girava em torno de mim. Mas não sou só eu que prego a palavra da verdade. Tem mais gente pregando a palavra da verdade, mas você faz vista grossa a ela e não quer seguir o ensinamento da verdade. Por isso que eu digo que se você não atentar para a verdade, ouvir a verdade, você não vai entrar no reino de Deus. Não tem como. Então, ouça a palavra da verdade, porque aqui a gente prega a verdade. Eu quero pregar a verdade. Se não for para eu pregar a verdade, eu prefiro ficar quieto. Não que só eu vou repetir, prega a verdade. Quando eu digo que é só eu que estou pregando a verdade, eu começo a ser egoísta. Se eu falar para você, venha ver a palavra da verdade no Comum de Betel, porque só aqui tem a palavra da verdade, eu sou egoísta. Lembra do Senhor Jesus com os seus apóstolos? Ele falou para os seus apóstolos ensinando a eles: não há ninguém perfeito. Só há um perfeito, que é o vosso Pai que está no céu. Quando eu digo que só eu prego a palavra da verdade, eu estou tomando essa posição. Tiago diz que todos tropeçamos em palavra. Mas a perfeição da palavra está dentro deste livro. A Bíblia. Você precisa interpretar com verdade. E para isso, se não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai vir a letra, e a letra mata. Então vamos meditar na palavra da verdade? Abram comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, para termos a certeza desta nova aliança que Cristo fez conosco e está ligada à morte dele, ao sacrifício que ele fez em substituição à circuncisão e deixando a nós esse exercício que tínhamos que fazer, mesmo nós que não pertencíamos à linhagem de Israel, mesmo nós que não pertencíamos à linhagem de Israel. Jesus disse que todos eram para ser circuncidados, até os comprados por dinheiro, os escravos, tinha que ser circuncidado, tinha que participar desse sacrifício. Cristo vem, tira esse sacrifício, você não precisa participar mais desse sacrifício que derrama sangue. A carne do prepúcio já não precisa mais disso, foi tirada. É a lei que confunde todos os pregadores,
Porque Paulo, quando fala das leis lá nas suas cartas, aqui nas suas cartas, se não tiver olhos espirituais abertos e não for pelo Espírito, você vai ficar na letra. E por isso que todas as religiões estão na letra, dizendo que os mandamentos acabaram. Tem exceção? Tem exceção, já disse. Graças a Deus por isso. E eu sou uma delas. Então, quando você pega a Bíblia para ensinar a palavra de Deus, você precisa ter responsabilidade no que você está fazendo. Ensinar tudo aquilo que é verdade. Você fala muita verdade, mas não fala sobre o porco que é proibido. Por quê? Porque o porco te convém. Você tropeçou. E esse tropeço não é por falha, é por consciência. Você vai ser condenado se não se converter. Agora, se for por falha, haverá a revelação e você se converter e sair do erro. Então, não vamos confundir as coisas e vamos colocar as coisas no lugar. Os mandamentos. Por que a raça humana vai ser condenada? Toda raça humana, com raras exceções, estará condenada. Por isso que Jesus disse que só 8 pode ser naquele dia transladados ou transformados de um corpo abatido para um corpo glorioso, porque todos acreditam que os mandamentos acabaram. Por causa do quê? Desta lei que Jesus tirou, que é a circuncisão, o sacrifício na carne do prepúcio aos 8 dias do menino recém-nascido. Então, esse exercício acabou, porque Cristo morreu na cruz. Aquele exercício simbolizava Cristo vindo à cruz, derramando seu sangue por todos nós, e Cristo deixou esse bonito exercício para que eu e você façamos, para pertencermos à linhagem de Israel, que é o batismo. Nós vamos falar do batismo e muito, para você entender se você faz parte da linhagem de Israel, se você faz parte do Israel de Deus. A linhagem de Israel que eu falo não é Israel nação, estou falando do Israel de Deus, que é a igreja de Cristo. A nação de Israel para Deus hoje, como nação, é igual a todas, não tem diferença nenhuma. Se falar para Deus, olha, o povo de Israel é teu, e o do Brasil, Jesus, é a mesma coisa. E o povo, os japoneses, os coreanos, nigerianos, africanos, de uma forma geral, Jesus, para mim é tudo a mesma coisa. O meu Israel é aquele que nasceu de novo, que se arrependeu, que entrou por essa nova aliança, que é crendo na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, olhando para o sacrifício da cruz e conhecendo e percebendo que o sangue dele foi derramado para pagar a nossa dívida, o nosso resgate, o nosso escrito de dívida, como diz Paulo aos Colossenses, que Satanás tinha contra nós, que nos acusava lá no Éden. Então Jesus vem, paga o resgate de todos nós, somos livres para adorar a Deus, mas passando por esse exercício que é o batismo, na fé, no amor, no arrependimento, morrendo para as coisas desse mundo, sendo sepultado esse corpo, este homem velho, esta velha natureza, esta velha esses velhos pensamentos, essa linguagem mundana, e trazendo uma nova linguagem, um novo comportamento, uma nova disciplina. Então, nós precisamos passar por esse procedimento de um novo nascimento, nascendo de novo e morrendo para as coisas desse mundo, para essa linguagem, as linguagens mundanas que a maioria dos crentes tem dentro da igreja. Pregadores, hein? Irmão, que mundo a gente está vivendo? Que evangelho a igreja está vivendo? Que evangelho essa igreja está pregando? Um evangelho sem marca, sem disciplina, um evangelho só de interesses próprios, de interesses partidários, está aí na igreja. Pastores brigando por partidos políticos, pastores, pastoras, não tem cabimento. Eu só quero dizer a vocês, não vai ficar assim. Deus não vai deixar assim. Vai punir com severidade, com severidade. Mas Deus não é, Deus é e muito. Tenha certeza? Vai punir todos aqueles que querem pregar o evangelho e não entra por essa disciplina,
não entra por esse ensinamento, não vai ficar sem correção. E algumas das correções são as piores possíveis, muitos até com a morte. Então você precisa se alertar, porque não é um brinquedo, não é um simples curso que você vai fazer, não é uma simples teologia que você vai fazer, vai numa faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado, faz isso, faz aquilo. Tudo isso é muito bom, mas o evangelho pregado não é isso. Paulo tinha tudo isso, desconsiderou e considerou como o quê? Esterco. Veja o que representa para Paulo a pregação do evangelho. Vocês não gostam de Paulo? Eu gosto de Paulo, dos ensinamentos dele, maravilhosos, vem de Cristo. Então, por isso é que o Senhor Jesus, ele diz para todos nós: quem não perder a sua vida por amor de mim, não vai achar. Esse evangelho sem marca, pagão, que está por aí, não vai continuar. Então, abra comigo no capítulo de número 9 de Romanos. Jesus diz assim, através do apóstolo Paulo: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes à adoção de filhos, a glória às alianças, ou melhor, as alianças, melhor dizendo, a lei, o culto e as promessas. Deles são os profetas, ou melhor, os patriarcas, e deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por ser descendente de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão, pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhes dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus,
que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixam eles ainda? Pois querem resistir à sua vontade. Mas o homem, quem és tu? Que a Deus replica. Dirá a coisa formada ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não, tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós quem chamou, não só dentre os mortos, mas também dentre os gentios, como diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era povo, e amada a quem não era amada. No lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça ali alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, porque não buscava pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será confundido. Maravilhoso esse texto da palavra de Deus, não é? Você e eu, irmãos, ou vocês todos, nós todos, precisamos compreender o que é um novo nascimento, o que é pertencer a uma igreja e pertencer a Deus, o que é pertencer ao Evangelho, o que é ser cristão. Quando nós dizemos que nós deixamos o mundo para servir a Deus, você se lembra da oração de Jesus, lá no Evangelho de João, com o Pai para os seus discípulos. Jesus disse: Pai, eu te peço que não tire do mundo, mas que os guarde o livre do mal, porque eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Você é desse mundo, você é político,
Fazer o quê? Você adora político, você adorou um presidente 4 anos, queridos. Você apoiou tudo que eles fez de errado. Agora você está adorando um outro aí que só assola o povo. Você adora um governador que só serve para assolar o povo. Hoje, deixa eu te falar algo. Ontem teve um anúncio aí que tinha um mutirão hoje para as pessoas que quisessem renovar o seu CadÚnico, fosse nas agências do CadÚnico, nas agências, na prefeitura, nos postos preparados por eles, que eles iam colocar pessoas para atender. Teve gente que foi lá e passou raiva. Sabe por quê? Porque eles disseram que tinha pessoas atendendo, era muita gente para atender, para socorrer as pessoas, para atender. Você chegava numa agência daquela, tinha uma pessoa para atender. Uma vergonha, irmão, uma vergonha. E você abraçando prefeito, abraçando governador, os camaradas querem fazer de você um instrumento de vergonha. Eles pisam em você. Quer de todo jeito tirar seu benefício. Porque se você atrasar de renovar o seu benefício, dentro de 48 horas ou de 40 dias, ele já tira o teu benefício. E para você renovar novamente, vai de 48 horas a 40 ou a 2 anos. Eles tirando o teu benefício. É isso que eles querem. Por que barraram? E você abraçado o político, dizendo que nasceu de novo, que é uma nova criatura, esse é meu presidente, esse é meu mito, esse é meu governador. Ô irmão, vai nascer de novo, por favor. Viva nesse mundo, obedecendo às leis divinas e as dos homens se estiver de acordo com a palavra de Deus, mas como se não estivesse nesse mundo. O apóstolo Pedro disse que aqui nós somos como peregrinos e forasteiros, não temos morada, e não temos mesmo. E você briga por causa deles. E eles fazem tudo isso com você. E você diz, eu sou um crente, eu sou uma nova criatura. É nada, queridos. Você precisa nascer de novo, conhecer o verdadeiro nascimento que Cristo nos propôs por essa nova aliança. Fazendo esse novo pacto, olha que grandeza o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está perguntando aqui para os irmãos de Roma, são israelitas como eu gostaria, Paulo está dizendo para os romanos, como eu gostaria que os da minha pátria, os meus condescendentes, de onde eu nasci, sou hebreu de hebreus, sou criado aos pés de doutor Gamaliel, eles são judeus, eu também sou, mas eles não se converteram a Cristo. Como eu gostaria que eles se convertessem a Cristo, eu arriscaria perder a minha própria salvação. Você arrisca, pastor, perder sua salvação por causa dos membros que está enchendo você de dinheiro? Hein, apóstolo? Hein, missionário? Você arrisca? Você falaria como Paulo, pregador? Você que diz que tem a verdade, que a verdade está só com você, está aí no seu canal, na sua televisão, na sua igreja, que a verdade é só você que tem. Você arriscaria? Você falaria o que Paulo falou aqui? Paulo não falou somente. Quando Paulo foi posto à prova sobre isso aqui, Paulo disse, estou pronto a morrer por causa do Evangelho. Atos dos Apóstolos, é só você ler. Está disposto? E morreu o apóstolo Paulo por causa do Evangelho. Você está disposto? Pois então tenha certeza que se não passar por esse procedimento de fé, de conversão, você é um falso pregador. Você pode pregar do jeito que você quiser. Bonito, uma pregação que chega lá, joga o paletó assim, cai todo mundo daquela unção. Eita Jesus! Olha que eu já vi isso, hein? O pastor jogava o paletó, as mocinhas caíam lá, todo mundo caía, os irmãos tinham que estar tendo cuidado, Aí quando chegava em casa, as bichinhas tudo endemoniadas, baixeira, enxu 7 facadas, enxu 7 cruzadas. Experiência que eu passei, que eu via isso. E todo mundo gritava,
caiu na unção do Espírito, da unção está no paletó, caiu tudo na unção do Espírito. Nada, filho. Era nada. O pastor achava que estava todo mundo na unção do Espírito. Ele mesmo não sabia nem o que ele tinha. Ele mesmo nem sabia se ele tinha o Espírito Santo. E as pessoas caíram endemoniadas e chegavam em casa e iam dar risada. Os demônios. Novo nascimento. Não vem do dia para a noite. Precisa se arrepender e morrer para esse mundo. Então Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 2: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. Nós temos a promessa da aliança. Mas Isaías diz: se não tiver remanescente em Israel, Deus trará um remanescente para nós. E aí, o profeta Isaías diz: Deus vai chamar um povo que nem é conhecido como povo. Esses serão aqueles que dão testemunho do novo nascimento, que dão testemunho de uma nova aliança, que dão testemunho de um Cristo morto, crucificado, morto e sepultado e ressuscitado para a glória do Pai, para a glória dele para sempre e para que nós possamos glorificar todos os dias. Esses darão testemunho. Eu sou um deles, e você? Mas eu sou israelita, e daí? Eu nasci lá na Judéia, e daí? Eu nasci lá no meio do mato, na Bahia. Hoje eu sou a linhagem do Israel de Deus. Passei por graça e misericórdia por esse novo nascimento, porque desejei e quis. E me arrependi. E não me arrependo de ter me arrependido, de estar no Evangelho, com todas as lutas que ele oferece. Que farei o Evangelho de Cristo, queridos? Não é mamãozinho com açúcar, não. É para você? Para mim, nada. Para mim nada, sou acusado, sou perseguido, sou assaltado às vezes, para mim tem tudo isso. Me assalta às vezes, aí me rouba, tem tudo isso comigo, no Evangelho que eu sigo. Mas Deus não me livra, Deus não te livra, aí eu aqui em pé, aí eu aqui pregando o Evangelho. Como é que Deus não livra? Como Deus não livra? Eles aqui diziam, mas Deus... Que dir-me-ás, então, por que se queixam eles? Versículo 19. Ainda, Paulo está perguntando, os romanos chegam, Paulo, por que eles se queixam ainda das coisas de Deus? Aí Paulo responde aqui para eles, por que se queixam eles ainda? Pois quem resistiu à sua aliança? Quem resistiu à sua aliança? Porque eles queixavam, murmuravam, e Deus, na sua infinita misericórdia, tendo misericórdia deles, até que Deus se ira. E ele disse, do que eles clamam a mim? O que eles buscam de mim? O que eles querem de mim? Se eu estou dando para eles a promessa, a aliança, eu estou dando para ele tudo aquilo que o único Pai pode dar, porque o único Pai é Deus, e eles ainda murmuravam e queixavam, deixavam a lei para seguir o que eles queriam, e tropeçava na lei. Paulo está dizendo aqui, dir-me-ás, então, por que se queixam ele ainda? Pois quem resistiu à sua vontade? Quem resistiu à vontade de Deus? Todo Israel. E toda a raça humana hoje está resistindo à vontade de Deus. Por isso os desastres naturais. Por que está resistindo à vontade de Deus? Irmão, está destruindo o planeta. É você, sou eu, somos nós. A destruição de tudo que tem na terra somos nós. É Satanás. Satanás
Para de conversa. Satanás faz de você um cobaia, um instrumento, ele dá risada da tua cara, ele usa você como ele quer para destruir tudo, inclusive o teu corpo. Ele usa você mesmo para destruir o teu próprio corpo, para que leve a tua alma para o abismo com ele, para ser queimado no fogo. É essa a função dele. Quem está destruindo tudo na terra? Somos nós. Satanás não apalpa nada. Satanás não apalpa a enxada para cavar, para carpir a terra. Satanás não apalpa o volante de um carro, de uma caminhonete, de um caminhão, de uma carreta para dirigir. Não faz isso. Ele não toca. Ele não tem um corpo físico. Agora, aqueles que tocam, que é você e sou eu, se não tiver na posição, esses ele vai usar para destruir, matar e roubar. Essa é a função dele. Ele mata, rouba e destrói fazendo o quê? Usando a você, a mim, se der lugar para ele, a todos que dá lugar para ele. Olha aí o mundo como está. Para de pôr culpa no diabo. É perigosíssimo? Claro. Por isso que faz isso, porque é perigoso. Se você fizer a sua parte, o diabo está vencido. Mas se você não fizer, o diabo está exaltado. E quem está envergonhado é Cristo. Por isso Cristo está clamando aqui. Eles reclamam de mim, eles fazem tudo, mas eu dei a oportunidade a eles. Eles não quiseram. Versículo de número 20, Paulo diz: mas o homem, quem és tu? Que a Deus replica, dirá a coisa formada ao que a formou: por que me fizeste assim? Você pode falar tudo, você pode dizer tudo o que você quiser, mas quem sabe todas as coisas e quem fez todas as coisas foi Deus, não foi o diabo, e nem você. Você, eu e nós, dando lugar para o diabo, estamos destruindo o que Deus fez desde o Éden. Essa é a função do cristão na terra, ou do ser humano na terra hoje: destruir o que Deus fez desde o Éden. Abram comigo em Hebreus 7. Vamos falar dessa nova aliança. Aliança feita no sangue de Jesus. Hebreus capítulo de número 7. Diz-nos a palavra de Deus. Eu digo que foi Paulo, mas não dá para dizer que foi Paulo, porque, irmãos, as cartas de Paulo é bem parecida com a leitura da carta aos Hebreus, é idêntica, mas não dá para dizer que foi Paulo que escreveu, não tem confirmação. No versículo de número 21, mas esse, com juramento, por aquele que lhes diz: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tamanho, ou melhor, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Percebe? Aquela velha aliança que tinha lá, por ordem de Melquisedeque, aquela velha aliança que foi feita pela fé em Abraão, nos netos de Abraão e no filho de Agar, as duas alianças. Jesus fez uma aliança muito mais perfeita no seu sangue. E para você e eu, uma circuncisão muito mais perfeita, que foi o batismo nas águas pelo novo nascimento. Não precisa cumprir a lei? Não. Aquela lei da circuncisão? Não. Já acabou. A lei do sacrifício de animais para simbolizar o sangue de Cristo, acabou tudo isso. Essas são as leis que tiraram. Você precisa fazer o sacrifício perfeito, nascendo da água e do Espírito e cumprindo os mandamentos, o testemunho de Deus. A aliança perfeita é isso aí. 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande números, porque pela morte foram impedidos de permanecer.
Mas esse, porque permanecer eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. O sacerdócio de Cristo, o sacerdócio que Cristo estabeleceu, nunca vai acabar. Aqueles lá passaram. O sacerdócio não existe mais, de acordo com o que existia na lei de Israel, que era aquele sacerdote que recebia os animais para fazer todo aquele ritual, para fazer o julgamento, para fazer o simbolismo da morte de Cristo, sacrificando os animais. Esse sacerdote não existe mais, mas é o padre na linhagem deles. Na origem da Bíblia, não tem mais. O sacerdote perfeito está aqui, Jesus de Nazaré. 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes, olha que lindo, do que o céu, mais perfeito do que o céu que você vê, porque o céu que você está vendo vai ser destruído. Jesus disse, ele mais perfeito do que o céu. Amém? Então esse sacerdote cumpriu a aliança, fez uma nova aliança, estabeleceu um sacrifício perfeito para mim e para você, para que possamos servir a ele em novidade de vida. Se você não passar por esse novo nascimento, se você não passar por essa morte e ressurreição, pelo batismo de Cristo, assim como Cristo desceu à sepultura, para levar aquele corpo de pecado, que era o teu e o meu pecado, e ressuscitou com um novo corpo. Se tu não ressuscitar essa velha natureza, esse velho homem, que Paulo disse aqui em Romanos, abra comigo aqui em Romanos para você ver, esse velho homem que Paulo disse aqui em Romanos capítulo 1. Eu li esse texto ontem e vou ler de novo, para você ficar bem atento à palavra de Deus, naquilo que Paulo está dizendo aqui. Capítulo de número 6, Paulo diz assim, versículo de número 4. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de não servir mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Como é que você está vivendo? Você morreu para o pecado? Você vive para Deus? Você é uma nova criatura? Como é que você morreu para o pecado? Se todas essas coisas que eu disse para você, político, vaidoso, vaidosa, as vaidades tomam conta da sua vida para todo mundo ver, a tua linguagem é deste mundo, o teu comportamento é desse mundo, as tuas vestes é desse mundo, o teu uso e costume é desse mundo. Como você nasceu de novo? Como você morreu para as coisas desse mundo? O velho homem brama dentro de você e te domina, meu querido. Você não tem uma nova aliança. Se você não sair desse procedimento, você não tem parte, não tem herança com Deus. Na glória eterna, não. Olha o que Paulo disse. Morremos para esse mundo. Ressuscitamos com ele. O nosso velho homem, que representa aquela velha natureza, irado, iracundo, arrogante, prepotente, mentiroso, falso, traidor. Ainda tem isso com você? Eu não sou perfeito, nem eu.
Nem Paulo era, ele dizia, os apóstolos diziam, nós somos perfeitos. João disse, nós tropeçamos em palavra. Tiago disse, nós tropeçamos em palavra. João disse, o pecado está entre nós. Paulo disse, o bem que quero fazer não faz, o mal que eu não quero, quando eu penso que eu já fiz. É perfeito. Isso não justifica o seu erro nem o meu. O nascer de novo e o morrer para as coisas desse mundo é que destaca quem nós somos, de Cristo ou desse mundo. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse novo nascimento, essa nova aliança que nós entramos nela. É a nossa, oh meu Deus, meu Pai, vantagem, a nossa sorte, que é Jesus Cristo de Nazaré, de ter nos dado esse privilégio. Não que somos merecedores, mas o Senhor nos chamou. Teu profeta já havia dito que o Senhor iria chamar um povo que não era povo, mas nos chamou para sermos o teu povo, e aqui nós estamos. Usa as nossas vidas em tuas mãos para que nós passamos a cada dia que nós estivermos nessa terra, na tua presença. Passamos os nossos dias te louvando, te exaltando e te bendizendo. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa esse meu irmão que está ouvindo a tua palavra, que vai ouvir esses vídeos. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Faz justiça contra a tirania do pecado e contra os maus, os contradizentes da verdade. Faz justiça contra aqueles que assolam os teus pequeninos, como políticos e pastores enganadores e padres, que não querem o amor da verdade, só proveito. Faz justiça, porque tu não és um Deus frouxo, covarde, um Deus que se apadrinha com essas coisas, que anda de acordo com as peitas. O Senhor não é. O Senhor é Deus justo, verdadeiro e que cobra. Por isso, te agradecemos por tudo, muito obrigado. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, abençoa meus irmãos que estão, oh meu Deus e meu Pai, te adorando nessa hora, em todo lugar dessa terra. Abençoa, meu Deus e meu Pai, o irmão do campo, o lavrador, o agricultor, o sertanejo, o camponês. Abençoa, meu Deus e meu Pai, o que está no leito de dor, no hospital. Abençoa os médicos, os enfermeiros. Abençoa os que estão nos presídios, socorre os nossos jovens em cada canto dessa terra, as nossas crianças, Pai, os nossos idosos aposentados, que são os mais humilhados da terra, os mais assolados. Tenha misericórdia deles. Quanto aos políticos, juízo e justiça, eu quero ver o Senhor cobrar. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo.